Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje a gente vai falar sobre alguns mitos que a internet gosta de falar por aí sobre o Canadá. E então a gente vai conversar se eles são verdadeiros, se eles são falsos, tá? Eu reuni alguns que são bem frequentes, inclusive outros que são mais assim da cabeça das pessoas. Então vamos começar pelo primeiro, que é o mais clássico de todos. O Canadá quer brasileiros. Alguém decidiu fazer um total desserviço para qualquer pessoa que trabalha tentando ajudar pessoas a vir para o Canadá e resolveu publicar que agora o Canadá quer brasileiros. Tudo bem que os brasileiros são pessoas muito trabalhadoras, os brasileiros eles normalmente conseguem se virar nos 30, eles são multifuncionais, né? Então eles sabem bastante coisa de vários assuntos, ao invés de ficar só especializado naquela coisinha pequenininha. Mas dizer que o Canadá quer brasileiros é mentira. O fato de você ter nascido no Brasil não faz diferença nenhuma no tanto que o Canadá quer você ou não. Se você for qualificado, se você tiver um bom nível do idioma e de preferência se você estiver no Canadá trabalhando, né, ou estudando e tal, aí sim pode ser que o Canadá te queira. O segundo mito é que é fácil imigrar para o Canadá. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre isso. Primeiro que o Canadá tem muitos processos de imigração, assim, para lá de 50 processos de imigração totalmente diferentes. Então sim, é possível que você se enquadre em algum processo de imigração deles. Mas isso não significa que vá ser fácil. Vamos pegar, por exemplo, o Express Entry, que é o processo federal mais famosinho agora, que precisa que você tenha alto nível do idioma, que você tenha uma educação alta, né, mestrado, doutorado, whatever, para você ter mais pontos, que precisa que você tenha trabalhado já, de preferência no Canadá para ter mais pontos, que você tenha pelo menos um bacharelado, né, como eu já falei antes, e de preferência no Canadá para dar mais pontos também. Também exige que você tenha dinheiro. Pois é, você precisa no Express Entry, a não ser que você se enquadre em algumas regrinhas lá. Acho que você estiver aplicando pelo Canadian Experience Class ou se você tiver um LMIA. Aí você não precisa comprovar dinheiro. E bom, às vezes nem com a qualificação que a gente acha que é qualificado, e muitas vezes a gente é qualificado sim, né? Às vezes a gente só tem um bacharel e é bastante qualificado e manda bem no inglês, mas não consegue fazer bem prova. Uma série de coisas, mesmo assim, às vezes a gente não consegue a pontuação necessária para imigrar para o Canadá. Então, não é nem fácil, não é nem barato e não é nem rápido, né? Por mais que o Express Entry diga que a gente consegue imigrar depois de receber o convite para aplicar, né, em 6 meses. O problema é conseguir receber o convite para aplicar. Dito isso, valorizem o profissional que provavelmente vai estar do seu lado te auxiliando, né, em todo esse processo lento, caro, complicado que botaram na cabeça de alguém que é fácil imigrar para o Canadá porque o Canadá é aberto à imigração. Antigamente, eu acredito que o processo tenha sido mais fácil, você não precisava nem falar inglês ou não precisava falar francês, pelo menos eu já ouvi gente que veio para cá que falou, eu cheguei aqui sem saber falar inglês e francês, mas cheguei aqui com PR. Hoje em dia não é bem assim. A terceira coisa que dá mais dor de cabeça é o povo dizendo que não precisa mais de visto para vir para o Canadá. Vamos com calma. Primeiro de tudo, foi publicada uma notícia, acho que no ano passado, dizendo que em março você só ia precisar entrar no Canadá com o Electronic Travel Authorization, que é a sua autorização eletrônica de viagem, que significa o quê? Você vai poder entrar no Canadá sem o visto de turismo, caso você tenha tido um visto canadense nos últimos 10 anos ou você tenha um visto americano válido, né? Então, só se você se enquadrar ali, você pode tentar tirar um ETA, o Electronic Travel Authorization. Mas aí, em março, isso aí foi cancelado para brasileiros e agora estão dizendo que vai entrar em maio para brasileiros. Ou seja, não adianta você vir para cá achando que você vai poder trabalhar, que você vai poder estudar, que você vai poder vir imigrado para cá com um ETA. Né? Ou sem visto. Ou seja, para imigrar, para morar, para trabalhar, para estudar, né, college, etc., você vai precisar sim de vistos, né, referentes ao que você veio fazer aqui. Mas para turismo, se você se encaixar nesse perfil que eu falei, que já teve visto e tal, ou tem visto americano, você talvez, né, se eles realmente abrirem essa possibilidade, a partir de maio você vai poder vir com o ETA. Ou seja, você não pode trabalhar nem com ETA e nem com visto de turismo, tá? Vale dizer isso. Uma outra coisa que eu queria falar com relação a isso é só o seguinte, eu não sei se vocês já viram aquele programa Border Security Canada,
que algumas pessoas vêm da Europa, que eles não precisam do visto, né? Eles só solicitam, acho que esse ETA mesmo, e eles podem entrar no Canadá. Muitas dessas pessoas que têm a intenção de vir trabalhar aqui, os caras, eles captam isso e impedem a pessoa de entrar, tá? Então, eu acredito que seja mais interessante você, de qualquer maneira, vir para o Canadá com visto de turismo do que com um ETA, para não correr o risco de o Canadá dizer, por exemplo, que você não passou pela seleção deles, né? Então, especialmente se você só tiver tido visto americano, né? Você de fato não passou por uma seleção do Canadá para vir para cá. Mas isso é a minha opinião, né? Eu não sou consultora, não sou nada, mas eu acho que seria mais interessante realmente você, só para garantir, tirar o visto de turismo. O próximo mito é um mito que o meu pai achava que era assim, né? E eu acredito que até eu achava que é assim, que é canadense é tudo loiro alto de olhos azuis. Gente, existe, claro, canadenses loiros altos de olhos azuis, né, com cara de europeu, né, afinal de contas, o Canadá foi colonizado por chineses, o Canadá foi colonizado pela Inglaterra e pela França, né, então você vai ter uma origem europeia, claro, mas a gente também tem muitos imigrantes e muitos filhos de imigrantes que são canadenses, então vocês vão achar muito canadense de olho puxado, muito canadense de pele morena, muito canadense de todos os tipos, né, não adianta você ficar achando que o canadense é aquele lenhador que vive lá no interiorzão. E aí sim é possível que ele tenha esse fenótipo aí que a gente imaginou. Não sei nem se vocês viram a live que eu fiz com o meu amigo canadense, que eu vou deixar no card, para que vocês assistam. Ele não é loiro alto dos olhos azuis. A quinta coisa que sempre me perguntam e que eu tenho que, né, destruir alguns sonhos é que ficar ilegal no Canadá é igual a ficar ilegal nos Estados Unidos. Primeiro que você é ilegal aqui no Canadá não tem direito a nada. Nada, você não tem direito à educação, você não tem direito à saúde, você não tem direito a nada. Que nos Estados Unidos você até tem, porque eu acho que as coisas são privadas, eu acho, né? Então você pode pagar pelo seu plano de saúde, e eles sabem que eles têm uma quantidade ridiculamente alta de imigrantes ilegais, e acho que eles devem ter criado uma forma de proteger essas pessoas também. Mas aqui no Canadá não funciona desse jeito. Inclusive, eu conheço gente que saiu do Canadá porque achou muito difícil encontrar trabalho ilegal aqui e agora tá nos Estados Unidos. A sexta coisa também tem a ver com os Estados Unidos. O pessoal acha que o Canadá é apenas um Estados Unidos com a imigração aberta, e não é bem assim. Existem muitas diferenças entre o Canadá e os Estados Unidos. O meu pai fez um vídeo com a gente, inclusive, que meu pai é muito pela-saco dos Estados Unidos, e a gente fez um vídeo e ele estava comparando, né, como é que foi a experiência dele aqui, sempre levando em consideração como é que é a experiência dele também nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas aqui a vida é diferente, o convívio e a tolerância com os imigrantes pode ser bem diferente comparado com os Estados Unidos, né, dependendo de onde você esteja aqui no Canadá, porque eu sei que existem regiões que são um pouco mais fechadas aos imigrantes e regiões que são muito mais abertas. As oportunidades para os imigrantes, o convívio mesmo com os nativos, tem muita coisa diferente. Esse meu amigo Adam, né, que eu falei agora há pouco, ele, por exemplo, não gosta de ir aos Estados Unidos porque ele acha as pessoas lá muito rudes, muito mal educadas. E ele, toda vez que ele entra nos Estados Unidos por terra, ele é tratado como um terrorista, né? Então, porque ele tem um sobrenome africano. Então, você vê por aí como é que os Estados Unidos lidam com quem vem de fora. Bom, já que nós já falamos que o Canadá é aberto à imigração, existe um mito de que todos os canadenses amam imigrantes, falam assim, ai meu Deus, um imigrante, vamos lá falar com os imigrantes. Não existe isso, tá? E que todo mundo gosta dessa política de abertura para imigrantes, que também é uma coisa que não existe. E também que não existe preconceito aqui no Canadá, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, ele é chamado Canadense Não Gosta de Imigrante, eu vou deixar também aqui no card, onde eu expliquei que sim, existe uma população grande aqui do Canadá que gosta e se orgulha, né, de ter uma abertura para imigrantes, para ver o seu país crescer e para ver o seu país prosperar e para dar oportunidades para pessoas que querem ter uma vida diferente, uma vida melhor, conhecer uma nova cultura, né? Tem muita gente que se orgulha disso, mas tem sim gente que abomina a ideia do país estar sendo tomado por imigrantes. E eu não preciso nem entrar no mérito de que não são só os imigrantes que podem sofrer preconceito. Até mesmo os First Nations, né, que são os aborígenes, os primeiros nativos do Canadá, né? Não sei como é que eu vou falar essa palavra. Eu tenho uma amiga de Alberta
que ela me contou que os canadenses, pelo menos lá, eu não sei se em todo lugar e se só na turma dela, eu não sei muito bem, não posso generalizar, mas ela conheceu canadenses que eles diziam que eles realmente eram racistas com os First Nations, né? Que eles não tinham que estar lá coisa nenhuma, que eles são todos uns drogados, uns bêbados, que causam muita confusão, etc. Eu confesso que eu só perguntei isso para um colega que morou em Manitoba, que inclusive namorou com uma aborígene, e ela contou para ele tudo que eles sofreram durante anos e anos e anos, e que existe inclusive muitas brigas entre as próprias tribos de First Nations, e que é tudo uma situação muito complicada e muito delicada pra gente tratar de uma forma tão superficial, né, aqui. Mas parece que muitos canadenses têm sim com os First Nations. Outra coisa que o pessoal gosta muito de falar, e que foi uma das coisas que eu falei, inclusive no meu primeiro vídeo de impressões aqui do Canadá, é que aqui todo mundo é muito educado e todo mundo usa sorry como vírgula. Bom, as pessoas são sim muitíssimo educadas aqui, tá? Eu até fico surpresa muitas vezes com a educação das pessoas aqui, mas não é assim de sorry a cada vírgula, não, não, não. Também não é todo mundo que tá abrindo porta pra você, não é todo mundo que tá te ajudando a tirar o carro da neve, né? Acontece sim, muita gente segura a porta pra você, mas não é todo mundo e não é pra gente generalizar. Eu acho que é um pouco de exagero a gente querer falar sobre a população do Canadá como apenas canadenses, pessoas que foram criadas aqui, nasceram aqui, tiveram toda a sua convivência com canadenses, porque aqui vem gente de tudo quanto é parte do mundo, lugares em que às vezes as pessoas não pedem desculpas e não abrem as portas, então eles trazem consigo esses hábitos, né? Então é difícil generalizar. Especialmente cidades onde realmente tem muito imigrante, como Toronto, Vancouver. Outra coisa que eu posso dizer que é um mito, sim, mas também é uma certa verdade, assim, mais ou menos uma verdade, é que o Canadá é frio o ano inteiro. Não, o Canadá, de uma maneira geral, não é frio o ano inteiro. Se você for para o lado leste do Canadá, você vai encontrar temperaturas de você não conseguir respirar de tão quente que está, né? Fazer, assim, 40 graus mesmo, e você ter que ficar de algum jeito dentro de um ar-condicionado porque você não suporta o calor. A sensação térmica, eu acho, aqui é diferente da sensação térmica no Brasil, porque eu acho que 40 graus é totalmente suportável no Brasil, mas o pessoal que veio do Brasil acha muito quente também o lado leste do Canadá, quando é verão. Aqui em Vancouver, eu já não posso dizer o mesmo, porque eu usei muito casaco durante o verão aqui, né? Não apenas porque eu não estava acostumada totalmente a ter 14 graus durante o verão. Sim, fez 25 graus durante uns 2 ou 3 dias, mas, olha, foi frio sim esse verão, tá? Eu não posso mentir. Aqui do lado de cá, né, Vancouver. Porque aqui as temperaturas são sim mais amenas. Você não vai encontrar 40 graus durante o verão. Não vai. Não vai, não vai. Como você não vai encontrar menos 40 durante o inverno, então, né? Para padrões cariocas, é sim bem frio, né? Outro mito é que no Canadá as pessoas são muito frias, né? Não só o clima. Olha, eu acho que isso depende do nível de intimidade que você tem com os canadenses e com as pessoas de uma maneira geral aqui. Para quem é acostumado com o jeito brasileiro, né, de conhecer pessoas e de tratar pessoas, pode ser sim que as pessoas pareçam frias. Eu tive a oportunidade de conhecer nativos aqui, pessoas que eu gosto muito e que se tornaram meus amigos e que eu não acho pessoas frias, não. Às vezes eu fico um pouco sem graça porque eu não sei o que a pessoa tá pensando, mas a gente nunca sabe o que a pessoa tá pensando, mas é porque eu sei que a pessoa tá querendo falar alguma coisa pra tentar ser educado comigo e não, né, aí fica um pouco assim meio distante, mas eu acho que você conseguindo fazer amigos de verdade aqui, as pessoas não vão te tratar com frieza, não, tá? Elas vão te abraçar, elas vão te dar beijo, elas vão ser carinhosas com você, talvez não tão carinhosas quanto brasileiros, eu não sei, isso talvez seja uma questão particular, mas eu acho que é totalmente possível canadenses não serem pessoas frias e calculistas, como o pessoal gosta de dizer. O último mito é que temos educação e saúde gratuita no Canadá. Então a gente vai começar falando primeiro sobre a parte de educação, tá bom? Primeiro, você está vindo com qual visto para o Canadá? Você está vindo com visto de turismo, de estudos, de trabalho, de residência permanente? E você está vindo também para qual província? Porque existem muitas coisas que sim são de graça
por exemplo, para residentes permanentes no Quebec, e aqui são pagas para, sei lá, estudantes internacionais. O college mesmo, às vezes, tem valores ridiculamente mais altos para estudantes internacionais do que para residentes permanentes, mas não sai de graça para residente permanente. Ele continua sendo chamado de público, mas ele é pago. Você tem escola pública? Sim, você tem escola pública. Você tá vindo para fazer um co-op privado e vai colocar seu filho na escola pública? Aí você vai ter que pagar a escola pública dele. Com relação à saúde, eu acredito que normalmente a saúde no Canadá seja gratuita, especialmente para os residentes permanentes, né? Eu acho que cada província tem a sua regra com relação a estudantes internacionais e com relação a trabalhadores, mas normalmente é gratuita a saúde para canadenses e residentes permanentes, porém, aqui em British Columbia ela é paga, né? Então, você vai ter que sim desembolsar uma graninha para poder ter saúde pública aqui na província de British Columbia. Aqui nós pagamos $150 por mês para ter a saúde pública, né? Então, acaba que não é bem a saúde pública, mas tá valendo. Bom, gente, espero ter conseguido aí desmistificar alguns mitos sobre o Canadá, para que você não chegue aqui achando que vai ser um paraíso, mas que você saiba que sim, vai haver muitas coisas boas, você só precisa estar preparado para vir para cá. Aqui é um país muito bom para se morar, mas a gente tem que parar de inventar coisa na internet, né? Propagar coisa na internet. Eu posso dizer que sim, eu já falei coisas aqui no canal que não são verdade, mas, né, eu não sou consultora de imigração, eu não sou agente de intercâmbio para saber tudo no mundo, né? Eu posso falar sobre as minhas pesquisas e as minhas experiências. Então, sim, eu cometo erros, mas, pô, sacanear ao ponto de dizer que Canadá que é brasileiro é foda. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha e a gente se vê na próxima.